the time of your life. Galera, nesse vídeo aqui estou trazendo o novo Spark Go 1S, um smartphone que se destaca por ser muito, mas muito barato. Para vocês terem ideia, nesse momento de lançamento, ele pode ser encontrado por menos de R$500. Tá certo que ele também traz configurações mais simples. Vem com o chipset Helio G50, traz 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Mesmo sendo barato, ele vem com uma bateria de 5.000 mAh. Segundo informações da Tecno, ele suporta até 19 horas de produção de vídeo no YouTube, realmente impressionante, e também traz proteção IP54. Mas afinal de contas, a maior dúvida é: será que o smartphone tão barato e com configurações simples vai trazer um bom uso no dia a dia? É o que nós vamos conferir aqui nesse unboxing e também primeiras impressões do Tecno Spark Go 1S. Tudo que eu peço em troca é o seu like, porque ele é muito importante para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. Então deixa o like aí, e se você gosta desse tipo de conteúdo, fica o convite. Se inscreva, ative o sininho e torne-se Big Geek você também. Então bora lá, vamos aqui conferir o unboxing raiz do Tecno Spark Go 1S. Deixa eu fazer aqui o recorte lateral, que a caixa aqui ela abre de forma lateral. Essa versão que está comigo tem 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Será que não deu certo? Ah, não. É diferente aqui, ó. Deixa eu tirar logo o plastiquinho todo, porque eu já vi que a abertura dele é lateral, olha só. Você abre aqui de lado. E ainda tem... Ah, não, não tem lacre não. Tem essas abinhas aqui para evitar abrir acidentalmente. Nossa, tá bem protegido mesmo o aparelho aqui. Mas deu certo. Curioso que ele vem com carregador de 15 watts, hein? Mesmo sendo tão barato. Então vamos lá, vamos conferir aqui o que vem junto com o Spark Go 1S. Temos aqui o aparelho, que eu vou deixar de lado por enquanto. Aqui nós temos, olha, vem até capinha, hein? Menos de R$500, olha isso. Gente, é muita coisa, ó. Temos aqui o guia rápido, o certificado de garantia, né? De 12 meses, 1 ano. E olha isso, gente. Mesmo custando menos de R$500, ele vem com uma capinha aqui para ajudar a proteger o aparelho. E não só capinha, também vem com fone de ouvido, olha isso. O que mostra que ele tem entrada P2 aqui, ó. Temos também o cabo USB tipo C, curiosamente, né, mesmo sendo um unboxing raiz, ele tá solto aqui, não tava bem preso aqui na embalagem. E temos o carregador de 15 watts, mas eu acho que não são 15 não. Será que são 15? Tá aparecendo de potência menor. E é isso mesmo, ó. Na caixa vem um carregador de 10 watts. Ele suporta carregadores de 15 watts, mas na caixa vem um modelo de 10 watts. Tá aqui bem claro, ó. 5 volts e 2 amperes. Então fica aqui essa informação importante. O carregador dele é de 10 watts e não de 15 watts. Aqui na caixa, ó, vem aqui, ó, 15 watts. Mas é o suporte, ó. Então fica aqui essa informação, fica aparecendo que veio o carregador de 15 watts, mas na verdade o carregador é de 10 watts. Acredito que esse tipo de informação deveria ficar mais clara aqui na caixa do aparelho. E por fim, mais nada na caixa. Bom, mas vamos lá, vamos seguir aqui com o unboxing. E uma coisa que eu falo para vocês, hein? O aparelho é bonito, mesmo sendo smartphone de entrada, olha só isso aqui. Olha o visual do Tecno Spark Go 1S, muito bonito aqui, essa cor é dourada isso aqui. Segundo tá na caixa, essa aqui é a cor Titanium Gold, realmente muito bonita, gostei da cor do aparelho. Ele vem com sensor de tais na lateral. Nossa, o sensor é bem fino também, nem parece, né? Mas depois a gente vai checar tudo isso aqui. E outra coisa que eu achei legal é que ele vem com uma película pré-aplicada. Então, em termos de acessório, esse aparelho, mesmo sendo barato, manda bem em relação aos concorrentes, né? Trazendo aí capinha e também fone de ouvido. Pena que o carregador é de 10 watts. Realmente, eu estou implicando com esse carregador de 10 watts, porque pelo que está na caixa, fica realmente a impressão de que ele teria 15 watts, mas só de ver o tamanho do carregador, já percebi que é um modelo simples mesmo, com 10 watts. Ele traz uma espessura de 8,4 milímetros e eu não tenho informação do peso, mas vamos olhar aqui, eu tô com uma balança aqui, que tá sem bateria. Pronto, tá aqui bateria devidamente trocada, vamos ver qual que vai ser o peso dele aqui, ó. Peso de 188,4 gramas, 188,5, né? Então ele tem 188 gramas e meio e a espessura dele é de 8,4 milímetros. Bom, aqui nessa lateral nós temos botões de volume e também o botão liga-desliga, que também é o sensor digitais do aparelho. Reparem aqui que as câmeras são um pouquinho soltadas em relação à traseira do smartphone. Aqui nós temos, seria um dos alto-falantes? Sim, ele tem áudio estéreo, então vem com áudio estéreo. Realmente tem algumas coisas que me impressionaram aqui nesse smartphone. Aqui temos o segundo alto-falante, porta USB tipo C, microfone utilizado para as ligações e a porta P2 para
fone de ouvido. Nessa lateral fica a bandeja dos chips. Vamos dar uma olhada aqui na configuração. Ele vem com triplo slot, permitindo o uso de 2 chips mais um cartão de memória simultaneamente. E olha, curti muito aqui a moldura das câmeras do Tecno Spark Go 1S. Ele tem um sensor principal de 13 megapixels e a câmera frontal tem 8 megapixels. Aqui mostrando a tela do Tecno Spark Go 1S, temos um display grande de 6,67 polegadas com resolução HD+, 1600 por 720 pixels e proporção de 20:9. A taxa de atualização é de 90 Hz. O curioso é que recentemente eu fiz um vídeo aí sobre o iPhone 17e, um aparelho bem mais caro, bem mais poderoso, só que com uma tela com taxa de atualização de 60 Hz, enquanto que o Spark Go 1S, custando menos de R$500, traz taxa de atualização de 90 Hz. Realmente é bastante irônico isso, mas tenho que ser sincero também, né? A tela do iPhone acaba sendo bastante superior. É uma tela OLED, tem um brilho mais alto, tem uma resolução mais alta, tem melhores ângulos de visão, mas curiosamente, na questão da taxa de atualização, o Tecno Spark Go 1S acaba batendo aí até o iPhone 17e. Aqui mostrando as bordas, elas não são pequenas, né, as bordas superior e laterais, mas a câmera frontal fica um furo na tela. E aqui mostrando a borda inferior, que como é comum em telas LCD, acaba sendo um pouquinho mais espessa. Então as bordas não são pequenas, mas considerando a faixa de preço aqui, acaba tendo tamanho ok. E o brilho não é tão alto, mas é muito bom para ambientes internos. Ó, aqui está o brilho máximo nessa tela e aqui nessa outra tela. Reparem que até o vídeo ficou um pouquinho estourado. Isso porque no modo automático o display consegue alcançar um brilho máximo de 500 lux, usando o luxímetro. Para vocês terem ideia, esse tipo de brilho é alcançado por telas intermediárias, né? Fica ali entre 500, 750, 800 lux. Aqui ele conseguiu 500 lux, enquanto que aparelhos de entrada só alcançam o máximo de 250 lux. Então uma tela com bom brilho, claro, em ambientes com muita luz, debaixo do sol, por exemplo, pode ser que você tenha um pouco de dificuldades, porque o brilho não é tão alto assim, mas para sua faixa de preço, para sua categoria, até que o brilho acaba sendo muito bom. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui e mostrando a interface para vocês. O aparelho vem de fábrica com o Android 14 e com a interface iOS 14 também. A versão do Android é um pouco antiga, né? Mas acontece que o Tecno Spark Go 1S utiliza o Android Go. Tá aqui mostrando as configurações dele, ó, sistema iOS 14, baseado no Android 14. E o Android Go, para quem não sabe, é uma versão simplificada do Android. O Google criou essa versão do Android justamente para rodar em aparelhos mais simples, com configurações mais simples, como é o caso do Tecno Go 1S, que vem com 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. A versão Go do Android, ela ocupa menos espaço e também usa menos recursos. Para vocês terem ideia, ela foi projetada para rodar em aparelhos com a partir de 512 MB de memória RAM, meio gigabyte. Aqui nós temos 3 GB, então isso faz com que o sistema rode de forma mais confortável, mesmo sendo um aparelho mais simples. O curioso é que normalmente o Android Go ele não traz muitos recursos, mas aqui a Tecno fez algumas personalizações. Por exemplo, temos aqui esse painel de controle com visual diferente, né, com acesso a atalhos como volume, brilho, modo não perturbe, lanterna, o Quick Share, e as notificações são separadas. Você acessa as notificações deslizando da esquerda para baixo e o painel de controle da direita para baixo. Dá para alternar entre eles deslizando para a esquerda e para a direita. Normalmente aparelhos com sistema Android Go não trazem esse tipo de recurso. Nós também temos acesso aos widgets, outro recurso que não costuma estar presente no Android Go, mas está aqui no Tecno Go 1S. Então temos aqui um sistema mais simplificado para rodar bem em aparelhos mais simples, mas a Tecno acabou adicionando algumas mudanças, algumas personalizações. Reparem, por exemplo, na gaveta de aplicativos, que traz aqui os atalhos por letras para você poder acessar. Então a Tecno fez algumas personalizações na interface desse smartphone. Mas recursos mais avançados continuam sem estar presentes. Não temos, por exemplo, acesso a aplicativos em tela dividida, nem em tela flutuante. Ó. Vou acessar aqui a multitarefa, clicar aqui na setinha. Ó. Reparem que não existe a opção de você colocar o aplicativo em tela dividida ou em janela flutuante. Então sim, a interface traz menos recursos justamente para poder oferecer um melhor desempenho, mesmo em configurações mais simples. Aqui mostrando as configurações da tela inicial, como falei para vocês, dá para adicionar widgets, dá para você também personalizar algumas coisas, como papel de parede, então dá para você mexer algumas configurações de aparência desse aparelho. E aqui mostrando a multitarefa. Estou com poucos aplicativos abertos, né? Vou até fechá-los aqui para reabri-los para a gente começar a testar a performance. E durante os meus primeiros momentos de uso com o aparelho, eu percebi que a interface aqui, ela
tem uma boa fluidez, mas o aparelho às vezes demora um pouquinho para abrir os aplicativos e também apresenta uma boa quantidade de engasgos durante o uso, o que é normal em hardwares mais simples, né? Aqui nós temos só 3 GB de RAM e um chipset Helio G50, eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouquinho. Aqui, por exemplo, ó, mexendo na Play Store, reparem que ela fica apresentando essas engasgadas durante o uso, você consegue usá-la normalmente, ó, consigo aqui abrir os aplicativos, mas quando a gente vai fazendo a rolagem, a gente percebe que a interface acaba sendo meio travada. Aqui abrindo o Gmail também, ó, leva alguns segundinhos para poder abrir, também leva um tempo para poder entregar uma interface mais fluida, ele fica apresentando esses engasgos. Então já pode esperar um desempenho mais modesto aqui para esse smartphone. Você vai conseguir usá-lo, mas vai se irritar um pouquinho com alguns engasgos que ele vai apresentando durante o uso. Aqui abrindo o aplicativo de mapas, ó, ele não está tão fluido, apesar de ter aberto até de forma bastante rápida aqui para o aparelho, mas reparem que ele fica assim, apresentando alguns engasgos durante o uso, ó. Aqui mudando a posição do GPS, ó, em alguns momentos ele acaba engasgando aqui na interface e isso você vai ver com uma certa frequência. Normalmente o Android Go, ele vem com aplicativos também mais enxutos, como o Galeria Go, tá vendo? Ele está com o Galeria Go aqui pré-instalado, tem uma versão também do TikTok Lite, do Quai Lite, para você poder acessar. Tá aqui, ó, o app de galeria, como é um aplicativo mais leve, ó, ele já roda bem melhor aqui nesse aparelho sem apresentar engasgos. Você pode instalar aplicativos tradicionais, não todos, mas vários deles você vai conseguir instalar. Alguns não será possível por causa de restrição na quantidade de memória RAM, no armazenamento e também no hardware um pouco mais simplificado. Mas tenha em mente que alguns deles, principalmente os mais pesados, vão rodar com alguns engasgos. Ainda assim, consegui rodar o COD, o Shodogun Legends, Shenware que eu consegui rodar, então ele vai rodar games também, mas o Asphalt 9, por exemplo, eu já não consegui instalar justamente por ele trazer apenas 3 GB de memória RAM. E tá aqui os aplicativos abertos, eu vou fechar de novo, vou reabrir aqui para vocês irem sentindo como é que é a performance. Então, você vai conseguir usar o aparelho, mas repare, ó, ele levou um tempinho aqui para carregar o Chrome, a Play Store também vai levar um tempinho, o armazenamento dele aparentemente não é muito rápido e ele fica apresentando aqui esses engasgos na interface. Você vai conseguir acessar os aplicativos, ó, vou clicar aqui no TikTok, ó, ele vai abrir a opção de instalação do app do TikTok, mas vai sempre apresentar esses engasgos durante o uso da interface, não vai apresentar uma interface fluida mesmo com uma tela com taxa de atualização de 90 Hz. Aqui o iPhone acaba levando vantagem mesmo com 60 Hz, você não experimenta esse tipo de engasgos, mas tá certo que o Tecno Spark Go 1S é um smartphone barato, que custa menos de R$500. E falando um pouco mais da performance, temos aqui o chipset Helio G50, fabricado pela MediaTek. Esse chipset tem 8 núcleos, todos eles da série Cortex A53, que atualmente é utilizado em pouquíssimos aparelhos e somente com chips de eficiência energética. E a GPU é a PowerVR G8320. Eu particularmente não gostava dessa GPU na época do lançamento desse chipset, hoje ela vai me agradar menos ainda. Mas temos que ter em mente que o foco desse aparelho não é jogar, mas se você quiser jogar, vai ser possível, já que eu consegui rodar os games nele aqui, mas sempre com detalhes no mínimo, com uma fluidez um pouco prejudicada. O COD até que rodou bem, mas o Shodogun Legends ele ficava apresentando congelamentos, que é comum nessa GPU PowerVR G8320. O Shodogun Legends apresenta algumas incompatibilidades com esse chipset, fica travando durante o gameplay, ele chega a congelar mesmo durante o jogo por 2 segundos, e isso acaba incomodando bastante. Ele traz 3 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. O armazenamento no padrão eMMC 5.1, que é um padrão mais lento, utilizado em aparelhos mais antigos ou em aparelhos mais baratos, como é o caso aqui do Tecno Spark Go 1S. Então não espere uma performance excelente para esse aparelho. A vocação dele é de ser um smartphone mais simples para tarefas básicas, como o segundo aparelho também, já que o seu principal apelo acaba sendo o preço. A bateria tem 5.000 mAh, vocês viram que ele suporta carregador de até 15 watts, não vou mais falar sobre a questão de na caixa ter vindo um carregador de 10 watts, era o esperado, né, que viesse mesmo um carregador de 10 watts. Só faltou que essa informação fosse mais clara, mas ele suporta carregadores de até 15 watts. Ele traz a porta USB tipo C no padrão 2.0, não vem com NFC, o que é comum nessa faixa de preço, mas curiosamente traz áudio estéreo, entrada P2 para fone de ouvido e vem com sensor de tais na lateral, algo bem interessante também. Inclusive, falando aqui do sensor de tais, esse tá muito bom. Ó, vou fazer o teste aqui e mostrar para vocês, ó. Olha só isso. A Tecno nem colocou animação aqui de desbloqueio, mas em compensação, ele tá muito rápido, além de ser preciso, ó. Tá praticamente instantâneo para desbloquear. Aqui eu gostei muito, ó. Vou ligar aqui a tela, ó, para vocês verem que ele tá funcionando mesmo, ó. Só que quando, ó, ele até desbloqueou pela minha face agora, mas ó, vou ligar a tela, vou tocar aqui no sensor de tais e tá aqui, ó. Inclusive ele detecta mesmo com a tela desligada. Muito bom aqui o sensor de tais do Tecno Spark Go 1S. E ele traz também o desbloqueio facial, que também é muito rápido. Olha aqui, ó, fazendo a leitura, ó.
Ó, liguei a tela, vou olhar e ele faz o desbloqueio. Bastante rápido também. Inclusive vocês devem ter notado que ele tem aqui as notificações naquele formato de pílula, né? Lembrando os iPhones, ó. Quando você liga a tela, por exemplo, coloca o aparelho para carregar, ele vai exibir uma informação aqui junto à câmera frontal. Ah, outra coisa legal, eu nem cheguei a citar, mas a sua tela tem uma película pré-aplicada. Muito bom isso aqui para ajudar a proteger o display. Em câmeras, as configurações também são simples. Ele vem com um sensor principal de 13 megapixels, com abertura de 1.8 e uma câmera frontal de 8 megapixels. A abertura dela nem é mencionada. O aparelho consegue gravar em Full HD a 30 quadros com a câmera frontal e traseira, mas, curiosamente, ambas vieram configuradas para 720p, para resolução HD, mas você consegue alterar tranquilamente para resolução Full HD. Não espero uma qualidade incrível aqui de fotos e vídeos, até pela sua categoria de preço, mas eu já estou deixando os primeiros exemplos para vocês poderem conferir. Entre as funções temos aqui modo retrato, modo panorama, traz modo profissional para fotos, câmera lenta, time-lapse, e uma coisa legal é que a câmera frontal também traz aqui um flash embutido, tanto para fotos quanto para vídeos. Você pode usar nas duas situações e isso aqui vai auxiliar na hora de você fotografar ou filmar em situações de pouca luz. É um recurso que eu acho interessante, que poderia ser copiado aí por outros fabricantes, né? Já que fica bem fácil você inserir aqui um flash e ele é bastante forte, inclusive. E aqui mostrando o áudio. Ele é estéreo mesmo, hein? Eu vou tampar o alto-falante baixo. Ele tem até um bom equilíbrio. Mas o volume não é muito alto. Mas para sua faixa de preço até que me surpreendeu positivamente. É um pouquinho abafado, mas não tanto quanto outros aparelhos nessa categoria. Tá aqui, gostei, hein? Para sua faixa de preço, tá bem legal. O Tecno Spark Go 1S também traz proteção IP54 contra a poeira, ou seja, é proteção quase total contra a poeira, somente partículas muito finas. Para essas partículas ele não traz proteção e vem com proteção contra respingos. Não pode ficar submerso em água, mas traz proteção contra respingos de chuva, suor. Se não for uma chuva muito forte, você pode usar o seu Tecno Spark Go 1S tranquilamente, mesmo numa chuva que não seja pesada demais. E para quem é o Tecno Spark Go 1S? Bom, o grande diferencial desse smartphone acaba sendo mesmo o seu preço. É possível encontrá-lo até por menos de R$500. Isso novo, com uma caixa repleta de acessórios, com capinha, película pré-aplicada, até fone de ouvido, né? O aparelho traz, então acessórios a Tecno mandou muito bem. E a proposta dele, acredito que seja de ser um segundo smartphone para quem quer, por exemplo, deixar um smartphone em casa com a conta do banco, informações importantes, com um chip de emergência. E também vejo nesse aparelho como uma boa opção para quem quer presentear o smartphone com um filho, com uma criança que ainda está começando aí na escola, você quer deixar o smartphone com ele e quer uma opção barata e que não vá dar um grande prejuízo caso essa criança seja assaltada, vejo nessas situações o Tecno Spark Go 1S com uma boa opção. Claro que as crianças também adoram jogar e esse aparelho não é exatamente adequado para quem gosta de jogos, então fica essa ressalva importante também, mas vejo aqui nesse smartphone como uma boa opção para um smartphone secundário, para você ter um segundo aparelho para essas situações que eu mencionei para vocês. Para usar como aparelho principal já fica bem complicado, porque ele só traz 3 GB de RAM, 64 GB de armazenamento, seu hardware é extremamente simples, então para usar como smartphone principal acaba sendo bastante complicado. Eu acho que para você presentear também pais, avós, pessoas com uma idade mais avançada, que não gostam tanto de tecnologia, para usar em tarefas básicas como redes sociais, por exemplo, acho que nessas situações ele também vai atender bem. Mas como smartphone principal, principalmente para o jovem ou para o adulto que usa o smartphone para tudo no dia a dia, fica bem complicado usar um aparelho com configurações tão simples. Mas a gente consegue ver que nessas situações, para quem quer um aparelho barato, o Tecno Spark Go 1S pode ser uma boa opção. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Bom, galera, o que vocês acharam desse aparelho? Acham que ele pode ser utilizado como smartphone principal, ou somente como secundário, ou em nenhuma dessas situações? Quero saber a sua opinião, então deixa aí nos comentários. E não esquece também de deixar aquele like esperto para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Make it last till the break of day. No matter what people say.